Pessoal, boa noite a todos vocês. Muito bom tê-los aqui mais uma vez. E muito contente porque tem muita gente do último curso, né? Nossa, cheio de pessoas do último curso. Isso mostra o interesse das pessoas pela apicultura, né? Então, fechamos a revista essa semana e tem muita matéria legal lá. Tem um edital que vocês, por favor, deem uma olhada lá, que tem algo interessante para a gente discutir depois, né? E nós temos também os próximos cursos, que está aqui, né? 28, 29, 4 e 5, 28, 29 de maio, 4 e 5 de junho, né? Está aberto as inscrições aí. E nessa revista, que nós fechamos hoje, tem duas visitas técnicas que nós fizemos, nós aqui, o Celso e o Alexandre. Nós fomos para Avaré, fizemos uma Câmara Setorial de Produtos Apícolas, está no estado de São Paulo, está tudo explicadinho lá, o que a gente fez lá, e nós fizemos um trabalho e colocamos na revista. E também nós fomos convidados para ir para Taubaté, na inauguração da Casa do Mel deles lá, dos laboratórios, e foi a formatura de algumas pessoas, como o Celso Henrique, o Orlando, na Unital de Taubaté, Universidade de Taubaté, Universidade Estadual de Taubaté. E de Taubaté, depois nós fomos recepcionados na casa da doutora Lídia, professora Lídia, e fomos visitar também um orquidário, né? Orquidário não, um local que se faz muda de plantas. E nós nos esquecemos de vocês. Compramos algumas plantas, fizemos uma associação entre nós e cada um de nós doou algumas plantas. Temos aqui, acho que 10 ou 12 mudas de planta de acácia manjo. Alguém já ouviu falar, não? Sim. Acácia manjo é tipo eucalipto, mas é melhor do que o eucalipto. Por quê? A flor é melhor, a madeira é melhor, e quando a folha cai, o néctar, as abelhas vão lá e pegam o néctar da própria folha. E quando a folha cai, o gado come. Então é muito bom para o gado e para as abelhas. Quem é fazendeiro assim, ó, então tá lá. E nós vamos sortear essas 12, 10 ou 12 mudas aqui, um para cada um. E eu tenho interesse de botar uma quantidade boa lá no meu sítio, né? Nós também estamos sorteando aqui três livros, o Cera de Abelha do nosso escritor Radamés Vale, do vice-presidente, e um outro livro do Agricultura Empresarial, né? Do professor Pedro da Rosa Santos, que também eu estou convidando para fazer uma palestra para nós, mas ele está muito longe, está lá em Mato Grosso. Mas uma hora ele vem fazer palestra para nós, se Deus quiser. E também uma camiseta e um boné, né? Nós vamos ter sorteio para todo mundo hoje aqui, né? Então é isso. Mais alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa do acácia manjo, Alexandre? A acácia manjo, ela também ajuda, se você plantar ela em solo podre, ela deixa uma parte... Ela deixa uma parte do nitrogênio na terra, então ela recupera também o solo. E ela verte, na verdade, néctar pelos talos das folhas. Então você tem a folha e no talo, na pontinha do talo, no tronco, é onde verte. As que eu plantei no meu apiário, por enquanto só tem as nativas que estão indo até lá. Nativa, mais formigas, mas eu acredito que quando ela estiver maior, conforme os estudos que a gente já pesquisou, aí realmente as apes também vão para lá. Eu acredito que quem conhece aqui a acácia manjo também comentou. Eu vi que ela dá florada direto. Isso na verdade não é florada, é o néctar verte o ano inteiro pelo talo. Seria interessante que a manjá também faz isso também. Isso eu não sabia. Eu não vi. Ok. Zavar, alguma coisa sobre a acácia manjo? Bom, gente, é isso. Vamos apresentar o nosso palestrante.
Há muito tempo que eu queria fazer aqui, mas a gente não conseguiu. Dessa vez nós conseguimos. Como foi enviado para vocês a cartinha. Todos receberam essa cartinha aqui? Todos, né? A maioria da pessoa recebeu? Então, há uma discussão muito grande por aí, né? A abelha mansa, a abelha brava, a abelha africanizada, a abelha italiana, a abelha europeia. Então, a gente tem que esclarecer essas coisas, né? Deixar as coisas mais claras. E essas reuniões, essas apresentações são justamente para isso, né? Para tirar as dúvidas das pessoas. Então, trouxemos aqui o nosso amigo associado da Pacam, Anderson Barros. Ele é associado da Pacam há muito tempo. É diretor técnico, proprietário do Apiário Cosmos, desde o ano de 1990. Formado em técnico em agropecuária no sul de Minas Gerais, onde eu tenho minhas abelhas. Foi ali, na cidade de Bueno Brandão, que começou o pequeno apiário, o Apiário Cosmos. A apiário se expandiu para a cidade de Ouro Fino, onde permaneceu até por volta de 2000. A partir de 2000, o Apiário Cosmos se fixou na zona norte da capital de São Paulo, encravado na Serra da Cantareira, iniciando a produção comercial de rainhas da raça italiana e uma produção de mel migratória pelas lavouras de cítricos, eucaliptos do estado. Em 2012, mudou-se a sede para o próprio espaço Gaia Riconezione, é isso mesmo? Na Castelo Branco, de onde hoje Anderson segue enviando anualmente rainhas de raça italiana para todo o território nacional. Entre os meses de setembro e março, Anderson está respondendo questões e dúvidas dos participantes. Então, substituição de rainha de manejo para desenvolvimento e produção de apiários. Então, vamos apresentar nosso salva de palmas para o nosso Anderson Barros. Por favor, Anderson. As perguntas faz na hora ou faz depois? Que você acha que passa o melhor? Tá bom, pessoal. Por favor, não deixe de fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Né, dona Francisca? Gente, vocês me ouvem? Sim. Precisa do microfone? Apesar de vocês? Tem que capturar na câmera. Tem que capturar na câmera. Tá bom. Eu não sou muito, mas eu aprendo, tudo bem. Eu sei criar deles, vocês não ficam mais com o microfone. Ok. Bom, gente, boa noite. Eu fico muito contente de estar aqui hoje, com o convite do professor Eloy. Principalmente porque a Pacam é uma criação, uma associação de criadores de abelhas europeias, o nome. Ela foi fundada por isso. E por conta de uma série de situações, por conta de muita briga que teve, estava conversando com o Eloy, mas os anos passam, né? As brigas se acalmam, e hoje eu estou aqui, um criador de abelhas europeias, falando na Pacam. Então, para mim, isso aqui é um motivo de... É um momento histórico, tá? Eu não sei para vocês em que nível isso pode ser percebido, mas para mim isso aqui tem um valor muito grande. Poder vir falar de abelhas europeias, poder ter um espaço para um criador de abelhas europeias. Então, há 20 anos atrás, quando se falava em abelha europeia, a gente quase apanhava. Hoje a coisa mudou. Hoje tem muita informação, hoje as pessoas têm acesso à internet, hoje as pessoas veem vídeos de abelhas no mundo todo, e hoje então as pessoas já perceberam que as coisas não são do jeito que se colocou por muito tempo. Então as abelhas europeias, elas vêm ganhando força no Brasil. Tá? Eu não sou pioneiro nesse trabalho, muito pelo contrário. Quando eu entrei nesse trabalho, tinha muita gente que tinha vindo antes de mim, que tinha lutado muito para manter abelhas europeias no Brasil depois que as africanas chegaram. E, infelizmente, a maioria dessas pessoas não conseguiu ter muito sucesso. E quando eu cheguei, praticamente já não se falava em abelha europeia mais. Mas eu tive contato com criadores de abelhas europeias na época. Me apaixonei por elas, eu criava abelhas africanas, como todos vocês, que a maioria provavelmente cria. E eu acabei me apaixonando pelo que eu vi. Porém, existia uma verdade. Era muito difícil manter abelhas europeias.
Então falava-se muito mal delas e obviamente que o que se falava não era necessariamente verdade, mas na prática manter abelhas europeias era muito difícil. Produção, então, seja lá do que fosse, mais difícil ainda, porque se a gente não consegue manter bem as colônias, também não consegue produzir coisa alguma. O que aconteceu? Eu, na verdade, uma vez me perguntaram, uma vez um cliente me perguntou, o que foi que fez você continuar? Já que você também passou, porque todo mundo passou e também não conseguiu muito resultado. Eu me lembro uma vez, conversando com o Reinaldo, ele era diretor de que? Era do Grêmio, isso. Ele me disse assim, a Pacame uma vez fez um teste, distribuiu ainda, não sei se italiana, que raça era, uma raça europeia, para os sócios. E o resultado foi péssimo, porque no final das contas ninguém conseguiu manter essas abelhas e alguns até gostaram, mas perderam elas e não conseguiram levar para frente, o que provou que elas não eram viáveis. E aí eu falei com o Reinaldo, eu falei, então, Reinaldo, isso faz tempo, faz muitos anos. Talvez hoje eu respondesse de forma diferente, mas na época eu disse para ele assim, imagina que você é um criador de gado zebu, ou gado Nelore, e eu te dou de presente uma vaca holandesa. Quanto tempo você consegue manter essa vaca holandesa no meio do seu gado Nelore? Ou zebu? Quase nada, né? Porque a primeira coisa que vai acontecer, ela vai infestar de carrapato, você não vai saber o que fazer, e ela é uma vaca campeã de leite, mas você vai perder, porque você não sabe exatamente como fazer para mantê-la. Ela é um imenso presente, mas na sua mão, na verdade, não é presente nenhum. Se você não sabe, se a informação de como manter essa vaca não for junto com o presente não vale nada, você vai perder. Pelo contrário, vai ser um problema, né? Você vai ter que abrir um buraco para enterrar ela, porque ela vai morrer inevitavelmente. Então, eu respondi isso para o Kramer. Talvez hoje eu respondesse de uma forma diferente, mas acho que a ideia é essa. Acho que a ideia é que precisou de muito tempo para que a gente aprendesse uma coisa. Que criar abelhas europeias no Brasil é diferente de criar abelha europeia em qualquer outra parte do mundo. Porque no Brasil nós temos, na natureza, em estado selvagem, pode chamar assim, abelhas africanas. Não sei se vocês vão estranhar que eu chamo de abelha africana, porque na verdade eu não tenho como alterar isso, tá? Porque a abelha que está no Brasil, a escutelata, a Apis mellifera escutelata, ela é a mesma abelha que está na África, nas regiões onde a escutelata vive. Então na África tem lá 30, 40 espécies de abelhas diferentes. A predominante aqui no Brasil, das 3 raças que o Kerr trouxe, é a escutelata, ela se mantém praticamente no Brasil todo. E ela é igualzinha à escutelata da África, não tem diferença genética. A gente chama de abelha africanizada simplesmente para diferenciar a abelha africana do continente africano da abelha africana que vive no continente americano. A abelha africana que vive no continente americano é apelidada de africanizada. Como quando eu falo em abelha, eu estou falando mais de uma coisa genética, mais de biologia, mais de comportamento, eu tenho que falar africano. Ela é africana. Africanizada confunde a gente, porque gera a ideia que existiu no passado de que as raças europeias que estavam aqui no Brasil, décadas antes das africanas, um século talvez antes das africanas, se misturaram com as africanas e geraram um híbrido. Isso pode até ter sido verdade por alguns anos, logo depois da introdução. Mas poucos anos depois, 2, 3 anos depois, que as africanas chegam numa determinada região, não tem mais híbrido. Elas dominam. Elas dominam por diversos fatores. Então não tem híbrido, então não tem africanizada. Africanizada é só para diferenciar da africana que está na África. Por isso que eu vou falar africana, se alguém estranhar, estou falando por isso, tá? Sei que a maioria de vocês chama de africanizada. Talvez até por repetição, né? Todo mundo fala africanizada, então eu também falo africanizada. E aí acredito que a africanizada é um híbrido. Na verdade, a africana que está no Brasil ela não é um híbrido. Ela é pura. E pura por diversos motivos. Um é muito curioso, é muito interessante, porque precisou que as africanas saíssem do Brasil, atravessassem a América Central e chegassem no sul dos Estados Unidos, para que os cientistas norte-americanos
tentando entender a abelha que estava chegando lá para eles e que causou um pânico imenso para eles, porque eles tinham muito medo que a apicultura deles, que é uma apicultura bastante desenvolvida, também sofresse as mesmas... Acabou o som, né? Eles tinham muito medo que a apicultura de lá sofresse o mesmo que a apicultura da América Central, por exemplo, o México, que é uma apicultura muito desenvolvida, acabou sofrendo. Então eles investiram muito em estudo. E eles descobriram uma coisa que era óbvia e que ninguém tinha descoberto até então. Isso a gente está falando de década de 90. Eles descobriram que o ciclo reprodutivo das africanas é menor do que das europeias. Então eles descobriram que vocês, qualquer literatura que vocês pegarem, vai estar escrito que a abelha, a operária, demora 21 dias, né, de ciclo, do ovo até o nascimento. 21 dias, não é isso? Pois é, mas qual abelha 21 dias? A de vocês não é 21 dias. A de vocês é 20 dias. A menos que vocês criem abelhas europeias. As abelhas europeias têm um ciclo do ovo, a operária, do ovo até o nascimento de 21 dias, 3 semanas. As africanas, 20 dias, 19 dias e meio. Ninguém tinha descoberto isso antes, ninguém tinha percebido isso antes. Uma coisa tão simples, né? E isso também vale para as rainhas, também vale para os zangões. Então o que eles acabaram descobrindo? Uma informação que todos vocês aqui já devem saber. Quando uma colônia perde uma rainha e ela vai criar outras rainhas, ela puxa várias realeiras, várias células reais, não é isso? De rainhas, de larvas de várias idades. E o que acontece? A primeira que nasce faz o quê? Mata as outras todas. Normalmente nem é a melhor rainha, né? Porque a melhor rainha é aquela larva mais jovem, que nasceria por último. Então, normalmente, a larva mais velha, a que nasce primeiro, é a que vai matar as outras. Se uma colônia é um híbrido de europeias, sejam elas cárnicas, caucasianas, abelha do reino, italiana, ela é um híbrido dessas raças com as africanas, vamos imaginar 50% de sangue. Tem 50% de sangue puxando para o africano e 50% de sangue puxando para o europeu. Quando elas puxam realeiras dessas larvas, nesse misto, qual larva vai nascer primeiro como rainha? A que tem sangue africano. Esse é um dos motivos, entre vários motivos, mas é um motivo muito interessante, porque enquanto ninguém tinha percebido que o ciclo das africanas é menor e mais rápido, elas se multiplicam numa velocidade maior, enquanto ninguém tinha descoberto isso, ninguém tinha percebido que no nascimento das rainhas existe uma vantagem para qualquer larva que tenha mais sangue africano. Ou seja, qualquer hibridação, ela se desfaz em 2, 3 gerações. E aí a gente tem uma série de outros fatores. O Brasil é um país tropical e subtropical. As abelhas europeias vêm de um clima temperado. Não é o clima para elas. Aqui elas podem se manter de forma doméstica, nunca de forma selvagem. Elas não conseguem sobreviver na natureza sem a ajuda do homem. No Brasil, em ambiente tropical e subtropical, elas são domésticas. As africanas não, as africanas vêm de ambiente tropical e subtropical também. Mesmo paralelo. Chegam aqui e conseguem viver aqui de forma selvagem. Numa vegetação diferente, numa natureza diferente, mas ainda assim um clima muito favorável para que elas vivam de forma selvagem. Então conseguem invadir regiões de floresta. Mais uma vantagem para elas se multiplicarem mais do que as europeias. Produzem zangões o ano todo. É da biologia da abelha desenvolvida em ambiente tropical e subtropical produzir zangões o ano todo. Então, com esses fatores todos, dá para perceber que em 2, 3 gerações a gente perde qualquer sangue de abelha europeia que tiver no meio de uma população de abelhas vivendo de forma selvagem, vivendo fora de um apiário. E mesmo no apiário, se dentro do apiário, o processo for dado como um processo extrativista, como a maior parte da apicultura no Brasil. A maior parte da apicultura no Brasil é extrativista.
A maior parte dos apicultores que se dizem criadores de abelhas, eles não sabem criar abelhas. Eles não entendem nada de comportamento de abelhas. Eles sabem colher mel. E, infelizmente, essa é uma realidade. É por isso que o Brasil, na verdade, junto com todos os outros fatores que a gente tem em todas as áreas, está muito atrasado em apicultura. O que é um absurdo, porque nós temos tudo para ter uma apicultura, assim, extremamente desenvolvida. Mas a gente está bem atrasado, infelizmente. Talvez falta até informação, falta conhecimento. Então, quando o Eloy me chamou para falar sobre rainhas, eu falei, ok, eu posso falar sobre rainhas. Posso falar sobre criação de rainhas, posso falar sobre introdução de rainhas, posso falar sobre qualquer coisa relacionada a rainhas. Mas vamos fazer uma coisa mais aberta? Porque hoje eu converso com muitos clientes. Eu tenho centenas de clientes. Então, atendo o telefone o dia todo de gente me pedindo informação de apicultura. E como existe uma falta de informação de manejo apícola. Então eu propus, vamos falar de manejo? Vamos falar de rainha também, vamos falar de manejo de rainha, ok? Porque é uma dúvida grande. Mas tem muitas outras dúvidas. As pessoas, na verdade, não sabem fazer coisas básicas em apicultura, porque falta informação básica. Por exemplo, é comum um apicultor ligar para mim e dizer para mim assim, você tem uma rainha para me vender? Eu digo assim, não funciona assim. Não, mas eu preciso de uma rainha agora, porque eu tenho uma colônia que ficou zanganeira. Então ela está sem rainha, eu preciso colocar uma rainha nela. E aí eu ouço e penso assim, meu Deus, que judiação. Parece uma pessoa pedindo para ser enganada. Eu me lembro uma vez, quando eu estava na Serra da Cantareira, uma senhora me ligou do Rio de Janeiro. E ela disse assim, por favor, eu quero falar com o proprietário. Eu falei, sou eu mesmo. Ela disse assim, eu vou ser rápida. Eu recebi uma herança. Então eu estou com um dinheiro bom na minha mão. E eu sempre tive um sonho, criar abelhas. Eu queria que o senhor me dissesse o que eu preciso comprar para ter uma grande criação de abelhas. Eu quero investir toda a minha herança em abelhas. E eu falei para ela, minha senhora, por favor, fala baixo. Fala baixo, que dependendo do lugar que a senhora ligar, a senhora vai ficar sem a sua herança rapidinho. Porque vai ter uma fila de gente querendo vender coisas para a senhora. E depois de um ano a senhora não vai ter mais nada, nem herança, nem abelhas, nem mais nada. Eu falei, fale baixo, por favor. Porque se alguém indevido ouvir o que a senhora está falando, a senhora vai perder o seu dinheiro. Eu disse, a senhora quer criar abelhas? Faça um curso de apicultura. Comece pelo curso. No curso a senhora vai entrar em contato com as abelhas. Porque de repente a senhora acha que a abelha é lindo, mas a senhora nunca teve dentro de uma piara, a senhora nunca vestiu um macacão. Pode ser que a hora que a senhora vestiu um macacão, no sol quente, e vê aquele bicho zunindo na sua máscara, a senhora diga, credo, não quero mexer com isso. E aí a senhora comprou a sua herança inteirinha em material de apicultura e abelha, a senhora faz o que com isso depois? Porque na hora que a senhora comprar, vai ser uma beleza, mas na hora de vender, a senhora não vai conseguir vender isso para ninguém. Então a senhora vai perder a sua herança. Então faça o seguinte, faça um curso de apicultura. Comece por aí, visite apiários. Depois que a senhora chegar à conclusão de que a senhora realmente gosta de abelhas e quer realmente entrar nesse trabalho, compre 5 colmeias. Compre 5 colônias, ou colete as colônias na natureza, e maneje essas 5 colônias. Depois que a senhora estiver apta a manusear as 5 colônias, aí a senhora divide elas e aumenta. Faz 10, faz 20, faz 100, faz 1000. Mas antes disso não faz isso não, que a senhora vai perder o seu dinheiro. Então, estou falando isso porque é a mesma coisa do apicultor que me liga lá perguntando para mim assim, você tem uma rainha? Porque eu preciso salvar uma colônia zanganeira. E aí eu penso, então, se eu tivesse um monte de rainhas aqui no meu bolso, doido para vender essas rainhas e fazer dinheiro, eu vendia. Eu vendi a rainha para ele. Ele vai perder a rainha, ele vai colocar na colônia zanganeira e vai perder a rainha. Porque ele não sabe, mas uma colônia zanganeira não aceita rainha, porque ela tem rainha. Para falar a verdade, ela não tem uma rainha, ela tem um monte de rainhas. Porque ela tem operárias ovopositoras, que são consideradas todas rainhas. Nunca vai aceitar uma rainha em uma colônia dessa. E dependendo do grau de zanganeira que essa colônia tiver, e deve estar com um grau bastante avançado, porque se a pessoa conseguiu perceber que ela está zanganeira,
e ela não tem muita experiência, significa que ela percebeu pelo mais óbvio, que é a quantidade imensa de zangões. Só tem zangão para todo lado, zangão nascendo, zangão nascido, zangão nos favos de cria. Quando a colônia está desse jeito, já perdeu essa colônia, não tem o que fazer com ela mais. Muito menos jogar uma rainha fora nela. Então eu percebo que falta muita informação. Muita informação. Então, vim para cá hoje com a ideia de estar aberto aqui para responder o que vocês quiserem saber de manejo. Qualquer coisa de manejo, seja relacionado às rainhas, ok? Que talvez seja a minha maior especialidade, mas de manejo de forma geral. Porque tem muita dúvida, tem muita coisa. Estava conversando agora há pouco e dizendo, no Brasil hoje, a minha opinião, a agressividade não é o maior problema. As pessoas, às vezes, quando começam a querer se interessar por abelhas europeias, elas pensam em mansidão. Elas querem a mansidão da abelha, porque a abelha africana é muito agressiva. Então, na minha opinião, ok, a abelha africana realmente é agressiva, sem dúvida nenhuma. Mas a agressividade não é o maior problema. A agressividade a gente resolve. A agressividade, vocês usam macacões, hoje tem tecnologias avançadíssimas de macacões maravilhosos, caríssimos também, né, mas maravilhosos. Tem luvas maravilhosas, tem botas maravilhosas, tem máscaras maravilhosas. A agressividade a gente resolve. O maior problema para mim hoje da abelha que está no Brasil não é a agressividade. Até porque a africana não é agressiva o tempo todo. E se eu souber manipular africanas, eu trabalhei anos com africanas. Eu não usava luvas. Usei luva quando eu comecei a trabalhar com abelhas. Depois de um certo tempo, não usava mais. Levava muitas ferroadas na mão? Levava, verdade. Mas não o suficiente para me causar o motivo de colocar luva. Em qualquer trabalho de apicultura. Hoje, para mim, qual é o maior problema da abelha africana? Pilhagem. Pilhagem. Tem um monte de gente que se diz apicultor e que não sabe o que é pilhagem. Ah, não é o meu caso. Eu sei o que é pilhagem. Pilhagem é quando as abelhas começam a roubar umas às outras, né? Então, isso é teoria. E na prática, você sabe ver que a pilhagem começou? Você só sabe ver que a pilhagem começou quando a coisa já se perdeu, a guerra já virou, e está tudo perdido, já tem rainha morta para todo lado, já tem abelha brigando para todo lado, e você tem que fugir da pilhagem. Aí já é o caos, não é pilhagem mais. A pilhagem começa muito antes. Um apicultor que está acostumado, ele percebe a pilhagem no ouvido. Eu posso estar trabalhando aqui, concentrado no meu trabalho, e antes da pilhagem começar, eu já estou ouvindo o barulho das pilhadoras, porque as pilhadoras fazem barulho diferente. Elas voam de forma diferente, porque elas não estão voando como as abelhas que estão no apiário trabalhando. Elas voam com um voo já assustado e procurando uma brecha para elas poderem invadir algum lugar. Então o bater de asas delas é diferente, o som é diferente, o movimento da abelha é diferente. Então pilhagem, para mim hoje, o maior problema da apicultura. Porque o apicultor às vezes está ali tirando foto, né, para colocar no status, para colocar no Instagram, para colocar no Facebook. E o pau está comendo. E a pilhagem está dando, e ele está tirando foto. E ele não percebeu ainda. A abelha já está rolando no chão, já uma com a outra ali, e ele está tirando foto. Se ele estiver filmando, a gente vai ver no final do vídeo ele correndo. Mas se for só foto, a gente só vai ver a foto. Falta informação. Pilhagem, para mim, é o maior problema. Usurpador. Biologia de abelhas. Quer, no congresso em Florianópolis, um dos primeiros congressos que teve no Brasil de apicultura, década de 60, o Kerr apresentou vários trabalhos no congresso. Tem um trabalho que ele apresentou, que para mim ali, para um bom entendedor, aquele trabalho ele é fantástico para explicar o que está acontecendo no Brasil. O que aconteceu desde que a africana chegou aqui. O Kerr diz assim, que quando ele esteve na África, ele pesquisou diversas raças diferentes de abelhas, diversas espécies diferentes. Não me lembro agora exatamente os nomes, ele trouxe 3 raças, pelo menos ele acreditava que eram 3 raças, depois ele foi corrigido, mas no momento em que ele estava estudando eram 3 raças: Apis mellifera capensis,
Apis mellifera dansoni e Apis mellifera scutellata. Ele se dedicou ao estudo dessas 3 raças na África. E ele diz assim nesse trabalho, está nos anais do congresso daquele ano, em Florianópolis, Apicultura de Clima Quente. Tem até um livro, publicaram um livro com os anais desse congresso. Ele diz assim, quando ele estudou essas raças, uma das raças, não me lembro agora exatamente qual era, se era scutellata, se era capensis, foi muito difícil para ele encontrar rainhas dessa raça. Porque ele encontrava colônias dessa raça, mas quando ele ia procurar as rainhas, a rainha que estava presente era de outra raça. Isso chamou muita atenção dele, porque foi muito difícil para ele encontrar rainhas, para recolher rainhas suficientes para ele conseguir fazer um trabalho. E aí o que ele descobriu naquela época? Que ele era um gênio, tinha uma percepção fantástica, porque ele percebeu algo que demorou décadas para que algum cientista conseguisse provar o que acontecia. Ele não conseguiu na época dizer o que é que acontecia, mas ele denunciou o que acontecia. Ele disse assim, uma determinada raça, uma determinada espécie, das abelhas que eu estudei, ela tem um hábito desconhecido para nós, na apicultura. As colônias dessa espécie produzem micro-enxames. Não são enxames grandes, de divisão, de reprodução. São pequenos enxames, muito pequenos, micro-enxames. Eles não têm nenhuma condição de sobrevivência sozinhos. Diferente de uma colônia que se divide ao meio. Eu tenho 60 mil abelhas, 70 mil abelhas, e a população se divide. Fica 30 mil abelhas na colmeia e 40 mil abelhas vão embora. 4, 5 quilos de abelhas vão embora. Isso é uma divisão que tem condições de sobrevivência, inclusive na Europa, inclusive em clima frio, inclusive em verões e primaveras curtos. Uma colônia desse tamanho tem condições de sobrevivência. Os enxames que o Kerr percebeu dessa raça de abelhas específica não tinha esse formato. Não eram populações grandes de divisão. Eram micro-enxames. E dezenas deles. Então essas colônias, elas criavam dezenas de rainhas, 20, 30 rainhas, e cada rainha que nascia se unia a um punhado de abelhas e partia. Não eram enxames de divisão, eram enxames de invasão. Esses enxames tinham a capacidade de invadir outras colônias. Invadiam colônias da mesma raça e invadiam colônias de outra espécie. Por isso que quando ele pegava uma determinada espécie, ele não encontrava a rainha daquela espécie. Ele encontrava a rainha da outra. Porque essa outra era a raça que tinha a capacidade de soltar esses pequenos enxames e invadir colônias já povoadas. Algo desconhecido, porque como é que pode uma rainha estranha, que entra com 30, 40, 50 abelhas, dentro de uma colônia já estabelecida, como é que essa rainha que entra nessa colônia de invasão consegue entrar dentro da colônia e substituir a rainha que está presente? Ele não sabia disso. Pelo menos ele não escreve sobre isso. Mas ele escreve que ele viu isso acontecendo. Demorou décadas. Os norte-americanos, mais uma vez, deram nome para essas colônias. Chamaram essas colônias de usurpadores. Aqui no Brasil, quem criava a abelha europeia já conhecia isso há muito tempo. Nicolaus Mitziotis, que foi o idealizador da PACAMI, ele chamava essas colônias de enxames famélicos. Enxames famintos, invasores. Isso deu muita briga. No próprio fórum da PACAMI, anos atrás, nossa, quando eu falava, ou algum conhecido, algum amigo, falava sobre enxames usurpadores, nossa, o pessoal queria bater na gente, porque eles não existiam. Eu não sei como que as pessoas podem dizer que eles não existem, porque qualquer um de vocês, quando começa a fazer um trabalho no apiário, qualquer um já viu isso. Só não viu se é cego porque está acontecendo ao redor. Porque quando vocês começam a trabalhar, abriu 2, 3 colmeias, pousam pequenos enxamezinhos do tamanho de uma mão nos galhos das árvores próximas, não pousa?
no fundo das colmeias. Quantas vezes vocês chegam no apiário, debaixo da colmeia de vocês tem um enxamezinho pequenininho. Vocês vão lá, fuçam neles, tem uma rainha, normalmente virgem, africana. E são enxame usurpador. Eu mesmo, quando comecei a criar abelhas, tentava colocar esses enxames nas colmeias. Tinha deles por todo lado. Enfiava, juntava 2, 3, era uma brigaiada. Morria a rainha. Às vezes tentava aproveitar essas abelhas, enxames que eu tinha, matava a rainha do meu enxame. Não conhecia. Falta de informação. Esses são os enxames usurpadores. Na minha opinião, eles, junto com a pilhagem, são o maior problema da apicultura brasileira. Mas é possível utilizar esse aqui? Não. Faz muitos anos já que eles são recebidos a fogo. No começo, o Nicolaus Mitziotti, João Martins usavam papel jornal. A gente sempre tinha jornal e fósforo para acender o jornal e queimar esses enxames. Não dá para trabalhar com eles. Hoje eu uso lança-chamas. Tem que melhorar um pouco, né? Então já tem um bujãozinho do lado, qualquer coisa chegou, tem que colocar fogo. Não tem o que fazer. Não dá para aproveitar. Sim, pode. Deve. Esse dia eu catei, chegou 3 enxames. Não precisa, não. Peguei 3 enxames. Veio um, coloquei na caixa, veio o segundo, coloquei na caixa, o 3. Por 3 enxames no meio. Tá até hoje lá. Eles vão matar, vão ficar uma rainha só. Ali chega 4, 5, coloca uma caixa só. E fica até hoje lá no caixa. Verdade. Entendeu? Então, Verdade. se é 2 enxames, está no pau. 3, não acontece nada. Tá. Então ele tem aproveitado dessa forma. Maravilha. Vou contar uma experiência. Pois não. Eu criei abelhas por muitos anos no sul de Minas. Quando eu levei abelhas para Ouro Fino, comecei a criar abelhas em Brandão, eram africanas. Quando eu mudei para Ouro Fino, já tinha abelhas europeias. Mas era muito difícil conseguir rainhas europeias. Na época, praticamente aqui no estado de São Paulo, só quem produzia abelha europeia era o Pascom, lá em Rio Claro. Então era muito difícil, era caro, para falar a verdade, eu não tinha nem dinheiro para comprar rainhas, era tudo muito difícil. E eu acabei ficando muitos anos sem abelhas europeias. Então, o que acontecia? Eu aprendi uma coisa muito boa. Para mim era ótimo. Falei para vocês agora há pouco de colônia zanganeira. Né? Colônia zanganeira é um problema, né? Para nós, para a biologia é fantástico. Para a biologia, a colônia zanganeira é uma coisa maravilhosa. Mas para nós, apicultores, a colônia zanganeira é um desastre. Uma colônia que perdeu a rainha e ficou zanganeira, nossa, a gente perdeu a colônia. E eu aprendi uma coisa, observando as abelhas. Que a colônia zanganeira, ela podia estar, olha, não tem nem operária mais. Só tem favos de mel, pólen, muito pólen. A colônia zanganeira sempre tem muita comida armazenada. Só tem zangão, mas qualquer enxame usurpador que eu pegasse e soltasse no alvado, ele entrava e consertava a colônia. Podia ser zanganeira do jeito que fosse, consertava a colônia. E aí o que eu fazia? Mesmo depois, quando eu comecei a ter abelhas europeias de novo, lá nesse apiário em Minas, em Ouro Fino, eu pegava o enxame usurpador, enfiava na colônia zanganeira, a colônia se restabelecia, porque a rainha africana começava a botar e a colônia se equilibrava de novo. Aí eu matava a rainha africana e introduzia uma europeia. Coisa que eu não conseguia fazer se eu não tivesse feito isso. Mas o que aconteceu? Por que eu estou contando essa experiência? Eu fiz muito isso. Chegava o enxame usurpador, eu já aproveitava qualquer colônia que tivesse órfã, qualquer colônia que fosse zanganeira, a colônia podia estar do jeito que fosse. A rainha do enxame usurpador, ela dá conta de resolver o problema. Eu fiz isso por uns 5, 6 anos. Eu tive que praticamente sair fugido desse apiário. Porque depois de 5, 6 anos, eu consegui selecionar uma abelha tão ruim, mas tão ruim, que nessa época eu lembro que eu estava fazendo uma colheita de mel. Eram africanas. Eu devia ter umas 15 colônias nesse apiário. Eu estava colhendo mel. Colheita de mel é uma coisa tranquila. Eu não vou mexer em ninho, eu não vou abrir o ninho das colônias, eu vou mexer só na parte de cima. Normalmente é super tranquilo, pois naquele dia eu comecei a ser atacado, começou a chegar o usurpador, fui pondo fogo nos usurpadores.
Eu não tinha chegado na metade do apiário, não tinha colhido nem metade. Eu estava sendo tão atacado, que para vocês terem uma ideia, as abelhas entravam no bico do fumigador. Elas apagaram o fumigador, porque elas entravam no bico e pela entrada do ar. Elas apagaram, elas abafaram o fumigador apagou. Quando o fumigador apagou, eu perdi o controle. Eu tive que sair correndo por dentro da mata, porque em campo aberto não dava para correr, porque elas iam atrás. Eu tive que entrar no meio da mata, chegar até na casa, para não levar a abelha junto comigo, tive que entrar por dentro da mata. Cheguei na casa, eu tinha um macacão de lona, que eu tinha ganhado de presente. Aquilo parecia um traje de astronauta, era pesadíssimo, de lona. Sabe aquelas lonas de caminhoneiro? Pesado o macacão, horrível aquilo. Eu vesti o macacão por cima do que eu estava e voltei para o apiário. Coloquei luva de couro. Na minha mochila naquela época só tinha luva de borracha, para alguma emergência. Não dava, eles furavam a luva de borracha. Tive que pôr uma luva de couro e voltei para dentro do apiário para colher mel das últimas colônias. Eu colhi, mas eu me senti um urso, porque aí é óbvio, eu matei a abelha de monte, porque tudo que eu fazia espremia abelha, matava abelha, um caos. Esse apiário ficava na beira de uma floresta. Eu pensava nos animais da floresta, que não tinham macacão e que estavam sendo mortos, porque certamente estavam sendo mortos. Qualquer passarinho, um ninho ali, estava sendo atacado. A abelha percebe calor. Se tem um ninho de passarinho, elas matam o passarinho. A gente não pensa nisso, né? Faz aquele pânico, está no meio da floresta, não ataca ninguém, né? As pessoas não são atacadas, os animais domésticos não são atacados, porque estão longe. Mas os animais da floresta estão sendo atacados. Naquele dia eu pensei, se eu tiver que continuar criando esse bicho, eu prefiro parar de criar abelhas. Eu amo abelhas, eu não consigo me imaginar sem criar abelhas, em algum momento da minha vida. Mas se for para continuar com isso daqui, eu prefiro parar. E dali em diante foi o momento em que eu comecei um apiário comercial de criação de rainhas. Primeiro que eu precisava produzir rainhas para mim, porque não tinha ninguém para vender rainhas. Nessa época o Pascom já tinha morrido. O filho dele tentou produzir por um tempo, mas também não conseguia produzir. E quem produzia era o pai. Então não tinha ninguém produzindo rainhas mais. Piaros Martins vendia rainhas. Anos depois fiquei sabendo, a Piaros Martins vendia os refugos do Pascom. O Pascom tinha clientela fixa, todas as rainhas do Pascom tinham cliente pronto. Qualquer quantidade de rainha que eu produzi hoje tem cliente pronto. O Pascom tinha refugos, realeiras pequenas, rainhas que não fecundaram, rainhas com problema. Eram as rainhas que eram comercializadas aqui em São Paulo. Obviamente que isso não ia para frente, né? Então não tinha rainha. Eu precisei começar a criar rainha para mim. E depois a coisa ampliou, mais gente queria, virou um apiário comercial, como é hoje. Então, o chame usurpador, geneticamente, é o lixo do lixo do lixo para a apicultura. É completamente diferente de abelha na natureza. Na natureza eles são fantásticos. Biologicamente eles são fantásticos. Mas o Kerr também, mais uma vez, tem um trabalho do Camargo, Manual de Apicultura, deve ter na biblioteca da Pacame. Se não me engano, o livro é da década de 70. Camargo ele reuniu vários trabalhos, tem vários autores. O livro não é escrito por ele só compilou trabalhos. Ele traz um trabalho do Kerr, de 1960 também, mais ou menos. O Kerr diz assim: abelhas, ele está falando de genética, o capítulo chama-se Melhoramento Genético. Ele diz assim: abelhas que têm característica para apiário, ele está falando de características genéticas, obviamente, não servem para viver na natureza. Consequentemente, abelhas que estão vivendo na natureza não têm características genéticas para apiário. E aí ele diz, por quê? Ele diz assim: abelhas dentro de um apiário, elas precisam ter características que são características que qualquer apicultor quer. O que qualquer apicultor quer? Produção de mel. O primeiro produto que se pensa na apicultura é mel. Não é necessariamente o produto mais importante, mas é o primeiro que vem na cabeça da gente, né? Eu não produzo mel hoje mais, e aí normalmente as pessoas dizem assim: ah, você cria abelha? Você tem mel? Eu digo: não, eu não produzo mel.
as pessoas ficam olhando com a cara, como assim? Você cria abelha e não produz mel? Quem cria abelha tem que produzir mel, porque o mel está associado à abelha. Então qualquer apicultor ele quer o quê? Colônias que produzam muito mel. Para produzir muito mel tem que ter o quê? Muita abelha, população grande. Então qualquer apicultor quer colônia que produza muito mel, colônia populosa. E quer o quê? Colônia que seja mais mansa, seja mais manejável. Como diz um amigo na Argentina, que queres? Que a abelha não pique? Então, claro, a abelha tem ferrão, ela pica, mas ela precisa ser pelo menos manejável. Não é que ela não pica, ela pica. Mas ela precisa pelo menos permitir que eu maneje ela sem que ela queira me matar, né? Ela precisa me mostrar que eu estou fazendo algo errado, que eu estou incomodando ela, que eu estou agredindo ela, mas querer me matar não, porque também não é para tanto, né? Qualquer apicultor quer isso. E aí o Kerr escreve assim: essas 3 características são características bem-vindas no apiário, mas não são características bem-vindas na natureza. Uma colônia que vive em estado selvagem, se ela produzir muito mel, o que acontece com ela? Ela atrai predadores. Não só a pilhagem, ataque de qualquer animal que tatu, irara, formigas, todos esses animais, gambás, né, vão atacar a colônia se ela produzir muito mel. Se ela for muito populosa, ela não vai conseguir se reproduzir na natureza. Por quê? Porque as abelhas se desenvolveram, as abelhas que estão aqui no Brasil, né? Elas se desenvolveram na Europa, vivendo em ocos de árvores imensos, em buracos de pedra imensos, com populações de 80 mil abelhas. Na África, se desenvolveram penduradas nos galhos das árvores, um espaço à disposição. Na natureza do Brasil, que abelhas nós temos nativas? As meliponas, as trigonas, que são abelhas de população reduzida, que vivem em ocos de árvore reduzidos. Existe uma adaptação da nossa vegetação nativa com a nossa abelha nativa. Não tem ocos de árvores imensos para apis poder fazer ninhos imensos. As africanas normalmente fazem ninhos nas árvores em ocos pequenos. Raramente tem ocos muito grandes. São raros. Então não vai encontrar lugar para nidificar na natureza. Se ela for mansa e atrai mais predadores, ela vai ser dizimada. Então, na natureza, que características precisa? Só um minutinho. Que características precisa? Colônias menores, que produzam menos mel e que sejam mais agressivas. Essas, elas se reproduzem mais. A genética delas se impõe. Essas características não são características que os apicultores querem. O Kerr escreveu isso em 1960. Até hoje, a maior parte da apicultura no Brasil é feita com coleta de colônia na natureza. Não é à toa que a gente está bem atrasado. Pode falar. Então, eu sou exterminador de ratos. Eu trabalho com trabalho, meu apiário, eu tenho abelhas populosas, e mansa. E hoje no meu apiário, eu quero você no meu apiário, tem que dizer o seguinte, tá? Eu acho o seguinte, eu abro o apiário todinho meu, eu sou uma ferradela. Eu tive muito, eu recebi, você conheceu o Antônio Maia? Seu Maia? Não. Eu não sei. Eu me lembro não. Ele é um dos seis bacana. Inclusive ele que trouxe a abelha para a Noronha. Ele trouxe muito fácil para nós, trouxe a abelha da Suíça. Eu recebi material genético de tudo que era lugar do mundo. Eu estou muito fácil. Eu tenho um passaporte que eu recebi da gente do Chile. Ano passado, ano retrasado, eu fui uma italiana boa, a Top, do Chile. Excelente. Eu tenho um book, eu tenho um monte de material. Tenho italiana, mas a italiana pode agora, acabei vendendo esse dia, como é que quiser. Então eu trabalho o seguinte, eu criador de zangão. Eu que sou agricultor, antes de criar as rainhas, nós temos zangões. Eu trabalho com a abelha africanizada, mansa e produtiva. Apiários de populosos, entendeu? Porque eu faço agricultura migratória. Então eu vivo de mel. Tá? Mas é o seguinte, eu tenho esse cuidado também, por exemplo, eu tenho esse enxergamento voador. Eu mato as rainhas.
porque contamina o piara, acaba contaminando, o sangue Exatamente. contaminando, entendeu? Então não pode contaminar. Se eu pego um enxame de natureza, eu não levo para a piara. Se tivesse eu não levo para a piara. Eu vou estragar meu trabalho. Esse trabalho a gente tem feito mais de 20 anos. E essa seleção, por exemplo, na União Europeia, é o seguinte, eu fiz há 12 anos. Hoje é o seguinte, eu trabalho com essa africanizada. E tem aparecido muito o Schimmer falou, né, que a africana não tem gente pura. Não tem gente fixo. Entendeu? Então ela está aparecendo, esse jogo está bem italiano, na natureza. São remanescentes. Tá? Então, Perfeito. Perfeito? Perfeito. É exatamente isso que a gente está falando. Então, o senhor, quando diz assim, eu tenho abelhas africanizadas, o senhor pode falar que tem abelhas africanizadas. O senhor tem um híbrido. Africanizadas porque é o seguinte, na verdade, o africano, quando veio a Amazônia, agora sim, ela veio para cá, o que tinha antes dela? Qual foi o primeiro cruzamento? A União Europeia, foi? Sim. Tinha dragão africano? Não tinha. Foi o segundo cruzamento, que eu falo africanizada por causa dos cruzamentos. Não tem mais africana pura. Entendeu? Eu fui no Paraná mexer com a minha extensão lá, corri na piada, eu reguei. Aqui em São Paulo, por exemplo, o nosso clima não tem mais a minha africana pura. Eu rodo, hein? Eu vou falar para o senhor. Não tem, porque o estado de São Paulo é o lugar onde mais se vende rainhas europeias. Não, Em qualquer lugar onde não tiver um criador de abelhas europeias, a abelha africana é pura. Veja bem, é o seguinte, o que está acontecendo? As abelhas remanescentes. As remanescentes estão remanescendo, como o Schimmer falou. Na verdade, eu provavelmente sou um dos maiores defensores do trabalho do Bruno Schirmer. Então, Inclusive, 15 anos atrás, mais ou menos, eu consegui colocar isso na internet de novo, porque o material do Bruno Schirmer foi perdido praticamente. Então, hoje no site da Piara Cosmo você tem lá, faltam quatro jornais só, mas tem praticamente todos eles. Mas Bruno Schirmer estava errado quando ele falou que a africana não tinha genes puros. Tinha sim. Tanto tinha que a abelha africana saiu, teoricamente, do estado de São Paulo em 1956 e ela chegou pura no sul dos Estados Unidos. Eles acreditavam, quando elas chegaram nos Estados Unidos, que chegaria um híbrido lá, que chegaria, depois de passar, não o Brasil, porque o Brasil tinha apicultura, tinha abelhas europeias, mas não tinha apiculturas desenvolvidas, não tinha grandes criatórios. No México tinha o mel Carlota, eles tinham milhares de colmeias. Então todo mundo acreditava que as africanas, quando passassem por tanto sangue europeu, elas iam chegar nos Estados Unidos um grau de gene africano. Abelhas europeias com um pouco de genética africana. E eles levaram um susto, porque eles descobriram, por DNA mitocondrial, que a abelha que chegou lá no sul dos Estados Unidos, década de 90, tinha 98 a 99% de sangue africano. Então, infelizmente, Bruno Schirmer foi um homem maravilhoso, fez uma luta fantástica. Mas ok, todo mundo se equivoca. O fato da gente falar 3 coisas verdadeiras não significa que a quarta é verdadeira também. Às vezes a quarta é falsa. E às vezes a gente defende a quarta com unhas e dentes e acredita que ela é verdadeira. Talvez não seja. Por exemplo, muita gente já me perguntou, Bruno Schirmer odiava a abelha italiana. Bruno Schirmer dizia que a italiana era a prima irmã da africana. Ou seja, não vale nada, é da mesma família. Bruno Schirmer defendia cárnicas. Eu entrei no mundo da abelha europeia através de Bruno Schirmer. Tanto que até hoje mantenho a criação de rainhas com colmeia Schirmer. Nem considero mais hoje, já falei para muita gente, Bruno Schirmer dizia isso, ele escreve isso no jornal dele, a colmeia Schirmer é a melhor colmeia do mundo. Eu não acredito nisso hoje. Crio abelhas em colmeia Schirmer, crio rainhas em colmeia Schirmer, mas o dia que eu voltar a produzir mel, eu abandono a colmeia Schirmer, porque a gente tem colmeias muito melhores do que a Schirmer. Mas muito melhores. Para criar rainha é legal, porque dá para fazer submúltiplos que o Nicolaus desenvolveu e que são fantásticos, porque são harmônicos. Coisa que eu não consigo fazer com a Langstroth, de forma harmônica. O próprio núcleo da colmeia Langstroth, quando eu faço um núcleo de 5 favos, ele é um vagão de trem. Se a harmonia da colônia é circular,
Eu não consigo manter uma colônia harmônica dentro de um núcleo de 5 quadros Langstroth. Então, ok, nesse ponto sim. Mas hoje eu preferiria criar abelhas em colmeia Langstroth e abandonar o núcleo Langstroth. Não precisa de núcleo Langstroth. Para que núcleo? Se eu posso colocar uma tábua no meio, um coxo alimentador no meio, e fazer uma separação ali e criar uma colônia pequena, protegida, dentro de uma colmeia maior. Ok? Outra coisa, outra conversa, né? Mas então, Bruno Schirmer, ele escreve várias coisas. Ele faz várias afirmações. Uma delas é essa, que a abelha italiana é prima irmã da africana. Então muita gente já me questionou, você gosta tanto de Bruno Schirmer, você defendeu tanto Bruno Schirmer, você falou tanto de Bruno Schirmer, você resgatou o material dele, disponibilizou isso na internet e cria abelhas italianas? Pois é, então eu criei abelhas cárnicas por muitos anos. Quando a gente começou a fazer apicultura migratória com abelha cárnica, a gente precisava naquela época de 4 rainhas para cada colônia por ano. Quem dava conta disso? Não tinha nem criador de rainha. Se você tem grandes apiários carregando caixa com mel de abelha para baixo e para cima, de caminhão, colhendo mel e trabalhando com mel, você não tem tempo de criar rainha. Você não tem tempo para se dedicar. Mas não tinha quem criasse rainha. A gente precisava de rainhas cárnicas. Difícil conseguir matrizes cárnicas. Hoje, matriz cárnica tem que vir da Eslovênia. O único lugar que tem rainha cárnica pura. Que não seja híbrida, que não seja mestiça, porque se for mestiça também não serve, porque já é híbrida. Se é híbrido, tem heterose, não serve como matriz. Para ter matriz tem que ter sangue puro. Aí naquela época, criava abelha cárnica. Se a gente pusesse 200 colmeias no caminhão, com abelha cárnica, quando a gente chegava no apiário e descarregava as colmeias, na primeira revisão a gente descobria que 50 rainhas já tinham sido perdidas. Só na viagem de caminhão. Um mês depois, metade já tinha perdido. A gente precisava de 4 rainhas para cada colônia. Impossível. Você consegue importar essas rainhas com facilidade? No caso, Não. Não. Por favor, comente. Não. Hoje, as rainhas minhas, eu crio a italiana de uma variedade específica, que é uma variedade da Argentina, porque eu entendo o seguinte: se a gente não se especializar numa raça, numa seleção, a gente fica com um monte de material misto na mão, material às vezes muito bom, mas que a gente não consegue selecionar. Para selecionar eu tenho que me especializar. Então, há pelo menos uns 15 anos atrás, quando as primeiras rainhas italianas da criação do Ricardo Prieto na Argentina me chegaram na mão, eu estava aqui na Serra da Cantareira. Na época eu tinha rainhas caucasianas no apiário, eu tinha rainhas de origem canadense, italianas que tinham vindo do Canadá no apiário, e coloquei rainhas do Prieto, umas 5, 6 rainhas que eu consegui, e tirei algumas filhas dela. As caucasianas me produziram naquela época 15, 20 quilos de mel na florada do Capixingui, em média. Estou falando de média, não de uma colônia, média. Tenho lá 10 colônias caucasianas, divido a produção das 10, deu na faixa de 15 a 20 quilos. As caucasianas. Florada do Capixingui é uma florada rápida, 25 dias, 30 dias no máximo. Naquela época, hoje a natureza vai se alterando, né? Naquela época abria dia 25 de novembro e terminava dia 25 de dezembro. Aquele ano foi um ano de grande produção, porque o Capixingui tem grande produção a cada 4 anos, mais ou menos. Ele não dá grande produção todos os anos. Aquele ano foi um ano de grande produção. As caucasianas me produziram média de 15 a 20 quilos. As italianas do Canadá me produziram aí na faixa de 30, 35 quilos. As do Prieto, eu não conhecia aquela abelha. Eram só italianas, como qualquer rainha que a gente recebia de fora. Naquela época, qualquer rainha que alguém trouxesse de fora era matriz. O que também não é verdade. Não é porque é uma rainha de raça europeia que ela é matriz. Matriz é um animal selecionado, um animal que foi testado diversas vezes por diversas gerações e que tem capacidade de passar características para gerações seguintes. Então, quando eu recebi aquelas rainhas, achei que eram rainhas quaisquer. Gente, eu não lembro a média, até porque não tinha muitas rainhas, eu não tinha criado muitas filhas. Mas teve uma colônia que eu fiz questão
de tirar todo o mel dela e centrifugar separado. Eu não misturei o mel dela com o das outras colônias. Eu tirei todas as melgueiras dela, marquei as melgueiras, levei para a sala de centrifugação e centrifuguei aquelas melgueiras isoladas. Foram 3 baldes de mel. 75 quilos de mel. 25 dias de florada. As melhores abelhas que eu tinham produzido 30, 35 quilos de mel. Aquela rainha italiana da variedade Naveiro teve colônia que produziu 3 baldes de mel, cheinhos. E ainda me largou uma melgueira meia acabada, que não deu para centrifugar, tinha mel verde. Acabou a florada. Mas eu já sabia que essa abelha era especial. Porque eu não preciso ver uma abelha produzir mel para eu saber que ela é especial. Na hora que eu introduzo uma rainha numa colônia, a população começa a ser alterada, as filhas dela começam a nascer, obviamente que se não tem florada, eu estou alimentando a abelha. Outra coisa que também, nossa, ouço cada pessoa falar cada coisa, não tem que alimentar a abelha fica vagabunda. Como assim? Eu vou esperar a florada chegar para a minha colônia se desenvolver, eu vou deixar ela passar fome fora da florada, e quando a florada chegar eu tenho a colônia faminta? Não, eu tenho que alimentar. Eu tenho que alimentar a minha abelha com um produto mais barato, para que a colônia populosa e alimentada, grande, me produza um produto de valor maior. Somos produtores, não somos? Você dá capim para a vaca para ela te dar leite. Leite vale mais que capim. Eu dou açúcar para a abelha para tirar mel. Não mel do açúcar que eu dei. Mel das flores, mas a colônia precisa estar alimentada. Precisei alimentar a abelha. Então, quando essas colônias, com essa variedade, estavam na minha mão, eu alimentava todas as colônias do apiário. Eu dava lá 2 litros, 3 litros de xarope para cada colônia. Tinha colônia com a mesma população, 5, 6, 7 favos de cria. Demorava 2 dias para levar 2 quilos de comida, 2 quilos de xarope. Eu dava para uma colônia de Naveiro com a mesma população, com a mesma quantidade de crias. Elas levavam em 2, 3 horas. O que você faz para aumentar a postura da rainha com essa sua alimentação? Só concluir essa ideia aqui, já falo isso. Então eu já estava vendo, quando eu estava alimentando, que aquela abelha, se aquela comida que eu estava dando fosse florada, enquanto uma colônia boa minha demoraria 2 dias para carregar uma quantidade de comida que viraria uma quantidade de mel, aquela colônia faria a mesma coisa em questão de horas. Florada dura pouco, não tem tempo para ficar fazendo devagarinho, tem que fazer rápido. Então naquela época eu já percebi, antes da florada, que aquela abelha era especial, que ela tinha um pique de trabalho que eu não conhecia. Então naquele momento eu resolvi selecionar aquela raça. E a gente está criando essa raça até hoje, a raça italiana, variedade Naveiro. Hoje, então respondendo a sua primeira pergunta, as minhas matrizes são produzidas por inseminação artificial. Então já faz alguns anos que eu tenho investido. Na verdade, a gente pensa que inseminação artificial é uma coisa, ou a gente pensa que ela é impossível, ou a gente pensa que ela é muito fácil. E ela não é nem uma coisa nem outra. Ela não é nem impossível e muito menos fácil. Então já faz alguns anos que eu tenho trabalhado em cima disso, eu tenho conseguido produzir as minhas matrizes, mas eu estou muito longe de conseguir ainda produzir rainhas inseminadas em quantidade suficiente para entregar para os apicultores. É o meu sonho, porque o dia que eu fizer isso, eu vou entregar matrizes para os apicultores a preço de F1. F1 é a rainha que eu produzo hoje, é uma rainha filha de uma matriz. O que é uma matriz? É uma rainha de uma determinada raça, com características selecionadas e acasaladas com zangões da mesma raça. Então ela tem total capacidade de transmitir isso para os descendentes. Então as rainhas são filhas de matrizes, as fêmeas são totalmente puras, mas elas acasalam na natureza com os zangões locais. Qualquer zangão que tiver na natureza, os meus e os da natureza. E não é fácil fazer rainha ser acasalada com o zangão da gente na natureza. Daqui a pouco eu explico por quê. Mas é o meu sonho, conseguir vender rainha matriz, inseminada artificialmente, a preço de F1, porque aí cada um tem uma matriz na mão. Não a preços exorbitantes como eu estou vendo hoje no Brasil, porque se alguns anos atrás a gente quase apanhava quando falava em abelha europeia,
No momento em que as pessoas começaram a se interessar por abelha europeia, o Brasil é um país de pessoas espertas, né? A nossa colonização foi feita por pessoas espertas. Então o Brasil é um país de pessoas espertas. Quando cria um nicho, as pessoas logo se aproveitam para fazer dinheiro disso. Ainda que isso prejudique quem vai dar o dinheiro. Não importa. Então, quando Portugal começou a colonizar o Brasil, eles não tinham gente para colonizar o Brasil. Eles mandaram os bandidos de lá. Eles tinham um imenso carandiru lá, eles não sabiam o que fazer com aquele carandiru deles, eles soltaram tudo aqui. Então, nós começamos assim, nós descendemos de uma cultura de pessoas espertas. Criou problema para o rei, né, de Portugal, porque aí depois o povo aqui queria roubar o rei, né? Obviamente, o rei queria que eles pagassem imposto, entregassem ouro, entregassem não sei o quê. Claro que eles não faziam isso, né? Eles eram espertos. Como é que ele ia convencer os bandidos de lá a ser pessoas honestas aqui, né? Não foram. E assim foi, a nossa colonização vem disso, infelizmente. Então hoje o que eu estou vendo? Eu estou vendo, por exemplo, o senhor citou agora Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha, o Kerr, juntamente com o Leonel Gonçalves, levaram abelhas italianas para a ilha de Fernando de Noronha e trabalharam com abelhas italianas na ilha de Fernando de Noronha, isoladas do continente, sem contato com as africanas, por muitos e muitos anos. Inclusive fizeram um teste lá uma vez, um teste que não dá nem para entender, levaram varroa para a ilha, para ver como é que a abelha ia se comportar com a varroa. E olha só que coisa louca, né? Ela se comportou muito bem, porque a varroa ficou lá e a abelha italiana está lá até hoje. Aí, agora que ninguém mais apanha me falar da abelha europeia, tanto que eu estou até aqui falando de abelha europeia, não tem ninguém me batendo, ninguém jogando pedra, o que aconteceria inevitavelmente algumas décadas atrás. Agora que tem mercado, eu já ouvi falar em valores exorbitantes por uma rainha de Fernando de Noronha. Por quê? Porque é pura. Eu, particularmente, até conversei com o Eloy sobre isso, né? Eu acho isso um crime. Eu acho isso enganar pessoas. Mas eu ainda pretendo, antes de parar o meu trabalho, antes de morrer, vou conseguir produzir rainhas inseminadas artificialmente, matrizes com genética selecionada para isso, para entregar para os apicultores a preço de F1. Porque não tem por que cobrar uma rainha dessa mais cara. Ela pode custar o mesmo valor. Ainda vou chegar nisso. Só um minutinho, que tinha uma pergunta dele e tem uma do seu Eloy aqui. Já respondi, não sei. Acabei respondendo? Ok. A sua, qual era mesmo? Esqueci, desculpa. Como vai fazer para... porque normalmente a gente alimenta as chames e elas enchem o ninho de mel, né? O que você faz para que ela aumente a rainha, aumente a postura? Então, a questão de criar população de abelhas é uma questão complexa. Quando a gente começa a criar abelha, a gente pensa assim: para eu ser um bom apicultor, eu tenho que ser capaz de desenvolver minhas colônias, não é isso? Eu vou dizer para vocês que não é verdade. Vocês querem desenvolver a colônia quando? Então, na propriedade de vocês tem 2 floradas no ano. Tem uma em setembro e tem uma em janeiro. Não tem outra florada. Ah, não, no meu sítio tem flores o ano inteiro. Não, gente, não estou falando de flor, estou falando de florada. A abelha visita a flor o ano inteiro, mas ela não produz mel o ano inteiro. Ela só produz mel quando na natureza existe uma quantidade imensa de flores de uma única espécie, com uma abundância gigantesca de oferta de alimento, normalmente néctar. Se é produção de mel, tem que ser néctar. Isso só acontece uma vez no ano, ou 2 em algumas regiões. Tem regiões que nenhuma. A região onde eu estou hoje, nenhuma. Eu estou há 10 anos lá, eu nunca colhi um favo de mel daquele lugar. Não tem produção de mel ali. Ele conhece a região, só tem pasto. Só tem braquiária. Tem pólen de braquiária em janeiro e fevereiro. No resto do ano é fome total e seca. Para mim é ótimo. Não tem nem abelha africana quase na natureza. E acabei de descobrir que as abelhas africanas que estão na natureza têm característica de abelha europeia. Claro, tem sangue europeu por todo lado. Para mim é ótimo. Para quem está produzindo mel é um desastre. E para mim é ótimo, porque então não tem ninguém nem produzindo mel perto de mim. Não tem ninguém produzindo genética nova. Claro que tem abelha africana na natureza. Mas tem muito pouca, muito menos do que tinha, por exemplo, aqui na Serra da Cantareira. Mas então, nas regiões, tem uma florada ou 2. Então vamos imaginar, setembro e janeiro, pode ser maio,
e outubro, sei lá, vamos imaginar só setembro e janeiro. Eu estou no mês de fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 7 meses para minha florada. Eu quero desenvolver colônia para quê? Para ter prejuízo. Porque colônia grande come muito. Se eu não der comida para colônia grande, ela definha. Ela define e se acaba, rápido. Rápido. Aqui na Serra da Cantareira, quando terminava a florada do Capixingui, as colônias eram gigantescas, gigantescas. Acabava de colher o mel em final de dezembro, comecinho de janeiro. Final de fevereiro, as colônias definhavam, não tinha abelha mais. Se não alimentasse aquelas abelhas, eu precisava arrumar um lugar que tivesse eucalipto, dando florada em março, ou antes, de preferência, porque senão eu ia ter muito prejuízo em janeiro e fevereiro, porque era difícil manter a população até março, porque senão era só prejuízo, as colônias definhavam e não tinha abelha para passar o inverno. Porque a enxame grande, colônia grande, ela come muito. Aí eu tenho um apiário que tem mel em setembro, e que teve uma florada em janeiro, e em fevereiro eu estou me matando para alimentar a abelha, para desenvolver a abelha. Para quê? Porque eu sou doido. Ou então eu sou sócio da fábrica de açúcar. Porque vai me custar dinheiro. Eu tenho que produzir essa colônia populosa quando? Existe uma regra, a regra de Farrar. Tem mais de séculos isso. A produção de mel de uma colônia é proporcional à área de cria dessa colônia 30 dias antes da florada. Florada abre dia 20 de setembro. A minha produção de mel, a partir do dia 20 de setembro, vai ser proporcional à área de cria que eu tenho no dia 20 de agosto. Então eu tenho que ter colônia super populosa quando? Em 20 de agosto. Não é nem super populosa. Super populosa de crias. Não é de abelhas nascidas, é de crias a nascer. Eu tenho que ter superpopulação de crias a nascer. Se eu sei fazer essas contas, eu não vou ficar me matando para alimentar a abelha em fevereiro. A menos que eu vou formar enxames. Eu vou fazer divisão. Então, eu tenho uma colônia, faço 3. Então, ok, pago a comida. Agora, é só para manter aquela colônia populosa? Para quê? Eu só for doido. Eu tenho que fazer ela continuar viva. Viva para quando chegar em agosto, eu ter uma quantidade suficiente de abelhas que eu sei que eu vou dar alimentação e que essa alimentação vai me gerar o máximo de área de cria 30 dias antes da florada. Para que no dia que a florada começar, eu tenha uma quantidade imensa de abelhas nascidas para ir colher mel. Ah, Anderson, mas eu ouvi dizer que a campeira, ela vira campeira mais ou menos 21 dias depois dela nascida. Não é isso que a gente vê nos livros? Então, essas historinhas são muito bonitinhas. São lindas para escrever livro. Na prática, essas coisas não funcionam. Porque a abelha é dinâmica. Na prática, quando eu tenho uma florada aberta, a abelha foi selecionada para sobreviver a partir de floradas. Florada dura 10 dias, 15 dias, 20 dias. Florada não dura meses. Vocês acham que quando começa uma florada e eu tenho 60 mil abelhas numa colônia, 30 mil abelhas são campeiras, 30 mil abelhas são caseiras, fazem atividades caseiras gerais. Vocês acham que vão 30 mil abelhas na florada? Quando a florada começa, a rainha não consegue pôr ovo. Ninguém cuida dela. Ela fica esquecida. Todo mundo vai para a florada. A florada acaba rápido, tem que aproveitar. Todo mundo tem que ir fazer aquele trabalho. Então não importa se a abelha acabou de nascer, com 2 dias de idade ela está no campo colhendo néctar. A gente tem que tomar muito cuidado com o que está nos livros. Por isso que eu digo, se eu quero aprender a criar abelhas, eu tenho que estudar biologia de abelhas. As pessoas, quando eu falo isso, eu cito alguns livros, que a gente tem livros aqui em português muito bons de biologia de abelha. Traduzidos, claro, mas muito bons. As pessoas normalmente falam assim, não quero estudar biologia de abelha, eu não sou biólogo, eu só quero criar abelha. Tem que ver um livro que ensina a criar abelha. Pois é, no livro que ensina a criar abelha,
eu sou um papagaio, porque está escrito lá e eu acredito no que está escrito, porque o cara que escreveu o livro que ensina a criar abelhas, ou ele copiou de alguém que escreveu um outro livro, ou então ele estudou biologia, e aí ele adaptou a biologia da abelha à criação. Se eu não conheço comportamento de abelha, se eu não conheço biologia de abelha, eu não sei criar abelhas, eu sei copiar o que está no livro. Aí no livro fala que tem que fazer isso, tem que dar xarope disso, tem que dar xarope daquilo, tem que dar glicopan, tem que dar promotor L, tem que dar não sei o quê. E aí eu só gasto dinheiro, e o resultado que é bom não vem. Claro, porque eu não entendo o que eu estou fazendo. Eu estou seguindo receita. Quando eu estudo comportamento de abelhas, não estou falando de biologia, vamos estudar o funcionamento das glândulas exócrinas das abelhas. Não, estou falando disso. Estou falando de biologia do comportamento. Precisa entender como a abelha funciona. Quando eu entendo como a abelha funciona, eu não sigo receita, eu crio receita. Eu vejo o que está no livro, falo, nossa, que ideia legal. Para a minha realidade, o que eu preciso fazer para adaptar isso? Uma delas é essa, então. Preciso desenvolver colônia? Quando? Tem hora certa para desenvolver colônia. Agora, como é que eu desenvolvo colônia? Legal, outra coisa. Aqui a gente tem uma variação grande. Se a gente está falando em abelhas africanas foram feitas para reproduzir. Elas são imbatíveis em reprodução. O fator limitante da abelha na África é sobrevivência. Ou melhor, sobrevivência é limitante para qualquer um. O problema na África, o fator limitante de sobrevivência é predador. Na África, existem predadores infindáveis que vão atrás da abelha para roubar o mel delas, para roubar as crias delas, para roubar elas, para roubar até os favos delas. Na África tem a única ave que é capaz de comer favos e digerir cera. Então a África é o núcleo dos predadores da Apis. Então a abelha na África ela teve que se desenvolver para lutar contra os predadores. Ela desenvolveu duas ferramentas fantásticas para isso. Agressividade. Então ela tem ferrão e sabe usar muito bem o ferrão dela para espantar os predadores, para matar os predadores, para manter longe os predadores. E outra coisa que ela desenvolveu, velocidade de reprodução. Porque o predador vai e elimina uma colônia, 2, 3, porque as colônias estão penduradas nos galhos das árvores, elas estão expostas por causa do calor, senão ela não consegue fazer ventilação. Até por conta disso, a africana é uma abelha que tem dificuldade de fazer ventilação. Como é muito fechada para a abelha africana, acaba com a colônia, porque elas não conseguem ventilar bem. Se eu fizer uma portinha de 5 centímetros para uma colônia produzindo mel, ela morre, ela não aguenta, ela come a colmeia. Ela rói a madeira e faz buraco, porque ela não suporta ficar ali dentro, ela não consegue fazer ventilação. Ela enxameia, ela vai embora no meio da florada. Porque ela não sabe ventilar, porque ela não foi feita para isso. Ela foi feita biologicamente, a biologia da africana é pendurada no galho das árvores, com ventilação natural. Não precisa fazer muito esforço para ventilar, a ventilação é natural. Então, quando eu penso em desenvolver abelhas, se eu estou falando em abelha africana, a coisa mais fácil, aí eu tenho que tomar até cuidado, porque dependendo do que eu faço, se eu começo a alimentar com carboidrato, então agora vamos falar um pouco de nutrição, né? Porque alimentar não é só dar comida, tem que falar em nutrição. Então se eu vou nutrir a abelha para desenvolver colônia, eu tenho 2 alimentos principais, carboidratos e proteínas. Carboidratos são os açúcares, néctar das flores, e proteína é o pólen. Os carboidratos geram energia e as proteínas formam tecidos. Proteína é comida de larva, é comida para desenvolver a abelha, para formar a abelha. A larva precisa comer muita proteína, menos carboidrato e mais proteína. A abelha, depois de crescida, ela precisa de carboidrato, precisa de energia. Para poder ir na florada, ela precisa comer mel. Ela come mel para ir buscar néctar. Ela precisa de combustível para isso. Se eu quero desenvolver colônia, se eu estou falando de abelha africana, eu vou trabalhar principalmente com o quê? Substituto de néctar. O substituto de néctar é açúcar. Xarope de açúcar. Se eu não tomar cuidado e começar a dar xarope de açúcar para a africana, quando chegar a florada, ao invés de eu ter uma colônia populosa, eu tenho uma colônia que enxameou. E levou embora metade do açúcar que eu dei para elas, porque a metade das abelhas foram embora e levou o açúcar que eu dei embora. Ainda vai concorrer na florada, lá no mato, porque elas vão produzir mel lá no mato,
que não é mel meu. Então tem que tomar cuidado, porque elas desenvolvem muito rápido. E quando elas desenvolvem, elas fazem o quê? Elas multiplicam. Elas formam novas colônias, porque os predadores vão comer algumas. Então elas precisam produzir muitas colônias para garantir que no final de uma estação exista pelo menos o mesmo número de colônias que tinha no começo da estação, já que os predadores mataram muitas. Quando eu falo de abelha europeia, eu estou falando de outra biologia. O fator limitante na Europa não é predador. O fator limitante na Europa é frio, tem neve. Tem regiões que tem, por exemplo, de onde a abelha cárnica vem, 2 meses de verão e primavera. 2 meses de tempo bom. 10 meses de geada, frio, ventanias, nevascas, neve. A abelha tem 2 meses para trabalhar, para se encher de alimento, para sobreviver e ainda para formar uma colônia e se multiplicar. 2 meses, 3 meses. O fator limitante é frio. Então a biologia é outra. A abelha africana está preocupada em produzir o quê? Abelha. Quanto mais abelha, melhor. Mais rainha, melhor. Mais enxames, melhor. A abelha europeia não está preocupada em produzir enxames. Não está preocupada em produzir abelhas. Ela está preocupada em produzir mel. Porque mel é isolante térmico. Se ela não fizer uma camada grossa de mel em cima do ninho de crias, elas vão morrer no meio da neve. Porque o que vai isolar o calor de dentro do ninho, que vai chegar aí a 17 graus no meio do inverno, o que vai isolar o frio que está do lado de fora, que muitas vezes é abaixo de 0, do centro do ninho, que está mantido ali com 17 graus, sem cria nenhuma, só abelhas hibernando, é uma camada espessa de mel. Elas não fazem mel para comer no frio, elas fazem mel para se aquecer, para se manter aquecidas, para que o calor que elas geraram não se perca, porque o mel funciona como um isolante térmico. Então elas aprenderam a produzir muito mel. Para produzir muito mel, elas têm que manter colônias muito populosas. Às vezes elas nem enxameiam naquela temporada, porque não dá para se dividir. Elas sabem que se elas se dividirem, a colônia que fica tem pouca chance de sobreviver, porque perdeu muitos recursos. E a colônia que foi, talvez também não sobreviva, porque não tem recursos e tempo suficiente para formar uma nova colônia. Então, se eu não entendo desses comportamentos de abelha, eu vou alimentar a africana e a europeia do mesmo jeito. Eu vou fazer as mesmas coisas e eu vou fazer bobagem. Vou fazer em épocas erradas. Só 10 minutos? Ixi, não falei nada. Bom dia, tem essa pergunta. Não sei se respondeu sua pergunta parcialmente. Nós temos perguntas. Vocês têm perguntas? Pode falar. Duas coisinhas. Obrigado. Igual também legal. Valeu. Pois Pois é, então, olha só. Não falei nada ainda. Vou tentar resumir aqui, então, duas perguntas aqui. Recomendação de troca da rainha, no caso, das italianas, né? Tá. Não deve seguir, evidentemente, a mesma lógica das africanas. E ponto 2, agora fazendo uma reflexão, você colocou aí a questão da ventilação, e a gente sempre pensa no própolis como algo que a colmeia faz exatamente para evitar a entrada de predadores, ou enfim, pensando mais no conforto térmico. Né? Tem alguma experiência com relação à produção de própolis, a produção de própolis das abelhas italianas frente em comparação às abelhas africanas? Tá. Vou responder a segunda primeiro, tá? Ela é mais curta. A abelha italiana não é propolizadora. A abelha italiana praticamente não produz própolis. O que é uma coisa para vocês pensarem. Não vou abrir esse debate, porque a gente nem tem tempo para isso, mas própolis serve para quê? Própolis é o quê? É comida? É o quê? Remédio, não é? Pode ser. Uma abelha? Própolis é remédio, não é? Para abelha, não é? Para abelha, não é? Para abelha, ela é antibiótica, não é? Ela protege a colônia de infecções, se tiver um rato, uma cobra que entrar dentro da colmeia. Uma vez eu vi uma cobra entrou dentro da colmeia e foi propolizada. Ela impede que a cobra se decomponha ali dentro.
O rato se decompõe. Morcego. É um remédio, um morcego, sei lá, qualquer coisa que entrar dentro da colmeia. Elas matam e propolizam, tem como carregar. É remédio. Então, por que que eu preciso de tanto remédio se eu não fico doente? E se eu sou tão doente, por que que eu não uso remédio? Só para vocês pensarem. Comercial. A abelha italiana não produz própolis. Comercial. É muito pequeno, muito pouco. A nível comercial, sim, o próprio é o seguinte, ele tem menos utilidade na colmeia, né? A abelha é assim, a abelha precisa passar em cima do próprio para chegar à colmeia, o favo é Sim. fica preto. A abelha italiana não dá a mínima para isso, elas não fazem nada A disso. abelha boa para a própria é muito fácil. Uhum. As caucasianas são as mais propolizadoras que tem. A Buckfast é assim, a gente não sabe o que é Buckfast mais hoje. A Buckfast é uma abelha que foi desenvolvida na abadia de Buckfast por Brother Adam, um religioso. O Brother Adam era um imenso estudioso de raças de abelhas, de genética de abelha, ele entendia muito e fazia muitos cruzamentos com abelhas de toda a parte do mundo. E ele desenvolveu um híbrido, um polihíbrido, provavelmente 3 raças específicas. Depois que ele morreu, ninguém mais conseguiu reproduzir a abelha dele. A gente então hoje tem a abelha Buckfast. A Buckfast não é uma raça. Ela é tratada como se fosse raça, mas ela não é raça. Ela é um híbrido. E o híbrido da Buckfast, se eu trouxer Buckfast do Chile é de um jeito, se eu trouxer Buckfast da Espanha é de outro, se eu trouxer Buckfast da Itália é outro. São diferentes porque são raças diferentes que entram na produção. Então a gente não tem... É difícil falar o que é Buckfast. Eu não sei o que é Buckfast. Porque a Buckfast é a abelha do Brother Adam. E o Brother Adam morreu. E depois que ele morreu, ninguém fez uma abelha igual a dele. Ninguém usou os mesmos cruzamentos, as mesmas quantidades, né? Então é difícil. Quando eu falo em raças, né, em pureza de raça, se eu quiser própolis, eu tenho que pegar a abelha caucasiana. A abelha que mais propoliza. As italianas, de verdade, se eu esquecer o formão, quando eu criava a africana, se eu fosse propiar e esquecesse o formão, podia voltar para trás. Como é que você vai abrir uma colmeia sem formão? Totalmente propolizada. Não dá nem para improvisar. Hoje, se eu esquecer o formão, eu trabalho do mesmo jeito. Vou ficar com o dedo doendo, porque eu vou começar a fazer um pouco mais de força na ponta dos dedos, mas eu vou tirar os favos do mesmo jeito. São soltos. Não tem própolis. Ok, não produzo própolis. Não produzo própolis. Ou pelo menos produzo pouco. Tá? Ok. Vou fazer uma pergunta. Espera só um minutinho, tinha mais uma dele. Ele queria saber sobre a troca de rainhas, né? Recomendação da troca de rainhas. Então, a coisa de troca de rainhas é assim. Eu acho que tem tanta confusão de troca de rainha. Tira a rainha e põe a rainha em seguida, deixa a órfã 2 dias e solta a rainha lá, deixa presa na colmeia por 3 dias e depois solta. Então, eu não sei de onde saem esses números, porque eles não fazem nenhum sentido. Se a gente for falar de introdução de rainhas, dá para ficar aqui 2 dias falando de introdução de rainhas, porque cada situação é uma. Eu posso pegar uma rainha que está numa colônia minha, tirar ela daqui e colocar ela na outra colônia aqui imediatamente, sem ter briga, sem ter perda, sem ter machucado. E eu posso pegar uma rainha aqui, levar aqui e ela morrer na mesma hora. Então, uma rainha que está em postura é uma coisa, uma rainha que está no correio há 7 dias é outra. Uma rainha que ficou num banco de rainhas por 1 mês é outra completamente diferente. Uma rainha virgem, então, nem se fala. Uma rainha velha é diferente. Uma rainha que já está em postura já há 1 ano. Então, tem muitas coisas. Na prática, de forma rápida, introdução de rainhas. As abelhas não gostam de uma rainha que não seja da genética delas. Estava contando para a Eloy agora que no Canadá, eu vi um trabalho, alguns anos atrás, que eles disseram assim: vocês sabem que toda colônia, a população da colônia, ela é toda irmã, não é? Todas as abelhas são irmãs, não é isso? Por parte de mãe. Mas vocês sabem que nem todas são irmãs por parte de pai, não é? Vamos imaginar, hipoteticamente, que tem 10 angões que participaram da fecundação daquela rainha. Então, naquela população de abelhas, tem 10 subfamílias. É uma família formada de irmãs totais pela mãe e de meio-irmãs por parte de pai. Tem 10 grupos diferentes ali dentro. Quando vocês tiram a rainha de uma colônia, nesse trabalho, os canadenses descobriram o seguinte: as abelhas nutrizes que vão participar da criação de rainhas, vocês tiraram a rainha, elas vão puxar realeiras. Elas pertencem a uma casta, elas pertencem a um grupo, elas pertencem a uma idade ali que todas elas estão fazendo o trabalho de puxada de realeiras. Elas são todas irmãs totais
por parte de pai. Elas vão procurar larvas que sejam irmãs totais delas. Então tem larvas de 10 pais diferentes. Elas não gostam de puxar realeiras de larvas que têm pai diferente do delas. Elas preferem puxar larvas que têm pai igual delas. Quando a gente faz criação de rainha, a gente percebe que tem colônias que, dependendo da matriz que eu estou usando, elas não puxam realeira. E tem colônias que, dependendo da rainha que eu estou usando, nossa, elas puxam realeira pra caramba. Cuidam de realeira pra caramba. Se eu trocar a matriz, muda tudo. Aquela colônia que estava puxando realeira pra caramba, para de puxar realeira pra caramba. Aquela que cuidava muito bem, para de cuidar bem. Provavelmente por conta disso. Então, as abelhas não gostam de uma rainha que não tenha a genética delas. Como é que elas sabem isso? Não sei. Que equipamento genético é esse que elas têm de alta tecnologia que é capaz de detectar genes? Mas elas são capazes de fazer isso. Então, de forma prática, o que eu recomendo quando você vai introduzir uma rainha? Seja ela que rainha for. Eliminou a rainha. Eliminar pode ser matar, pode ser fazer divisão, pode ser perdeu a rainha, pode ser coloquei um favo de crias agora numa colônia que estava órfã, tirei de um outro lugar, coloquei aqui. É como se eu tivesse tirado uma rainha nesse exato momento, porque eu trouxe um favo de crias que tinha uma rainha no instante anterior que eu coloquei. Então, no momento que eu elimino a rainha, seja lá de que forma for, o último ovo que a rainha colocou, 3 dias depois ele nasce, vira uma larva. Durante 3 dias essa larva vai ser alimentada com geleia real. Durante 3 dias ela serve para puxar realeiras, não é isso? Vocês aprenderam isso, né? Até 3 dias ela serve para virar rainha. 4 dias em diante não serve mais. A gente sabe também que no desespero, se elas não tiverem larvas para puxar realeiras, e tiverem larvas de 4 dias, larvas que comeram mel e pólen por 1 dia, elas vão puxar realeiras dessa larva. Ela ainda serve, ela vai produzir uma rainha ruim, mas ainda assim é uma rainha. Então, quando eu vou introduzir uma rainha, se eu elimino a rainha que estava na colônia e introduzo uma rainha, seja ela que rainha for, em que condições for, de que raça for, se 2 dias depois eu soltar aquela rainha, a chance de elas matarem aquela rainha e puxarem realeiras é imensa. Por quantos dias elas são capazes de fazer isso? Por 7. 3 de ovo, 4 de larva. 7 dias completos. Se eu introduzo a rainha hoje, elimino a rainha que está aqui, espero 7 dias, deixo ela fechada lá dentro. Por que fechada lá dentro? Porque ela está sendo alimentada, ela está expandindo os feromônios dela por dentro da colônia. Está aquecida, está protegida, muito melhor do que na minha mão. 7 dias depois eu venho e tiro todas as realeiras que elas puxaram. Elas puxaram realeiras, muitas realeiras. Eu elimino todas as realeiras, todas, tem que despejar a abelha. Não adianta olhar só, porque tem realeiras nas entranhas às vezes. Tem que eliminar todas as realeiras. Na dúvida, será que isso aqui é realeira ou não? Elimina. Aí eu ponho a rainha para ser solta pelas abelhas. Isso vai demorar 1 dia, algumas horas. O suficiente para elas descobrirem que as realeiras desapareceram e que elas não podem mais criar outra rainha. Elas vão aceitar aquela rainha na marra. Aquela rainha está aceita? Não, ela está tolerada. Muita gente perde rainha porque a rainha foi solta, e aí eu digo assim para as pessoas, depois que puseram a rainha para ser solta, não passa nem na frente dessa colônia por 10 dias. Às vezes a pessoa me manda foto, depois de 3, 4 dias, olha, a rainha encheu o favo de postura e tira foto. Eu falo, então, semana que vem não tem rainha mais, já mataram, porque ela estava tolerada. Agora elas têm ovos e larvas para puxar a realeira de novo, elas vão puxar a realeira. Daquela rainha? Mas é realeira, é delas. Essa rainha só vai estar aceita depois que as filhas genéticas dela tiverem nascido. Isso vai demorar pelo menos mais 20 dias. Então, depois que pôs a rainha para ser solta, 10 dias faz uma revisão rápida, porque se a rainha não foi aceita, dá para salvar a colônia. Mais 20 dias, agora posso fazer uma revisão mais demorada, porque agora tem abelhas filhas dela, seja de que raça for. Ah, mas eu introduzi rainha, soltei com 2 dias, elas foram aceitas. Legal. Que bom, tem vários fatores interferindo aí. Às vezes é uma rainha que é mais velha, tem mais feromônio, uma rainha que ficou menos tempo presa, uma rainha que ainda estava em postura, a viagem foi curta.
Às vezes é uma raça que é a mesma raça da colônia. Então tem vários fatores que favorecem. Mas vocês vão arriscar? Para quê? Melhor esperar os 7 dias, introduzir hoje. Hoje é quarta-feira. Eu volto na quarta-feira que vem, ou de preferência na quinta. Tiro as realeiras e ponho a rainha para ser solta. Espero mais 10 dias, vou lá, tiro um favo, tem crias, põe de novo na colmeia e fecha. Eu já vi em colônia de abelha italiana, a rainha que eu acabei de introduzir. Está lá em postura, mas é italiana, né? Tudo da mesma raça, tal, vou lá, faço fumaça. Vejo, está em postura, tal, mas cadê a rainha? Quando eu olho no fundo da colmeia, está no fundo da colmeia sendo peloteada. Na hora que eu fiz fumaça no ovado, elas estão peloteando a rainha. Para que eu vou fazer isso? Então é rápido, é fumaça, tem favo, tem cria, fecha de novo, abre daqui 20 dias. Alimenta se for preciso, alimento ajuda. De forma geral é isso. Tem variantes? Tem variantes, mas essa daqui serve para qualquer coisa. Não serve para colônia zanganeira. Colônia zanganeira, eu tenho que fazer ela deixar de ser zanganeira. Como é que eu faço para uma colônia deixar de ser zanganeira? Nos livros ensina, tem que pegar a colmeia, né? Leva para um lugar distante, despeja as abelhas no chão, volta com a colmeia para cá. Pelo amor de Deus, vocês estão loucos, vocês têm uma colmeia só, né? Porque se vocês tiverem 100, 200, vocês estão loucos, né? Põe fogo na colmeia, melhor. É um jeito fácil, se a colônia presta. O que é uma colônia zanganeira que presta? Uma colônia que ficou zanganeira. Ela tem muita abelha ainda, muita operária. Eu tiro o favo de cria de outra colônia, um favo de crias abertas, e trago para a colônia zanganeira. O feromônio, o que é um feromônio? É uma substância química que as larvas soltam. A rainha tem feromônios, as larvas têm feromônios. As larvas de operárias, elas liberam feromônios pela pele. E esse feromônio é o feromônio que inibe o ovário das operárias. Porque a maioria das operárias que estão na colônia, elas nunca encontram com a rainha. E o ovário delas está atrofiado. Quem atrofia o ovário das operárias não é a rainha. São as crias dessa rainha. Se eu levo um favo de crias para uma colônia zanganeira, eu faço a colônia zanganeira deixar de ser zanganeira. As operárias que estavam colocando ovo param de colocar ovo. E elas começam a puxar realeiras de novo. Quando elas começam a puxar realeiras de novo, posso introduzir uma rainha agora. Agora uma rainha pode ser aceita. Tá? Acabou? Vou falar. Vou fazer 3 perguntas, né? Tá bom. Nem só, mas é rápido. Né? Foi seguinte, só o que acontece? Que fala de zanganeira, né? Eu salvo muito zanganeira, o herói vivo, seguinte forma, né? O que ele faz? Quando você tem uma zanganeira, então, logicamente, você viu uma zanganeira que tenha muitos anos, não compensa mais mexer nessa. Então você levar essa abelha, igual você falou, bater lá 10 metros, não funciona com as abelhas que botam, é mais pesado, não funciona. Colocar 4 de cria também não é 100%. Sim, verdade. Então o que eu consigo fazer 100%? Eu pego aquela caixa que eu acho que compensa recuperar ela, vou numa caixa, roubo um quadro só com a rainha junto com as abelhas, coloco o jornal em cima e coloco só aquele quadro. É 100%, não perde. Né? Já viu isso aí, tá? Então só para encurtar, porque teve uma pergunta que seria. Segundo, alimentação. Até hoje eu não encontrei uma alimentação 100%. Já fiz todo tipo de alimentação. Veio pessoas fazerem palestra aqui de alimentação, beer, não sei o que, puro, mel, isso aqui. Por quê? Eu queria, igual você falou, a apicultura do Brasil é super atrasada. Ela não é muito devagar demais. Então o que acontece? Quando eu acabo a florada, que para mim começa outubro, novembro, dezembro, não é todo mês que eu estou tirando mel. Então essa florada vai dar 2 floradas no máximo. Aí quando chega em janeiro, o que eu queria fazer? Dividir esses enxames, fazer vários enxames, porque eu vendo enxame. E alimentar esses enxames para crescer. Então eu dividi, criei rainha, comprei rainha. Só que até hoje eu nunca consegui fazer um enxame crescer. Consegui mantê-lo, mas crescer igual ele cresce na natureza, na própria florada, nunca consegui. Não consegui bloquear o ninho com alimento, excesso de alimento. Alimentei já com mel puro, já alimentei com açúcar. O alimento que eu cheguei mais próximo, que dá uma reação, mas eu vou falar assim, 20%,
caldo de cana cozido com açúcar e o alimento proteico, que eu uso 50% de extrato de soja, 17% de albumina e 33% de açúcar. Os dois aplicados juntos, mas menos eu não consigo, igual você falou. Os enxames saem tudo forte no final da florada e depois vem decaindo, vai quase zerando. Né? Eles veem lá no curso. Se você não tomar cuidado, você fica sem abelha na florada. Exatamente. E então eu pensei uma vez, vou pegar essa caixa, está forte, vou dividir, fazer 2 freixos de enxame, mas também nunca consegui, entendeu? Por quê? Quando eu estava falando uma vez, eu tinha 600 caixas de migratória que eu levava para Casa Branca. Lá o que aconteceu? Eu saía com enxame aqui no caminhão com 3 quadros com uma abelha e com uma rainha. Tá? Quando eu colocava os enxames lá, eu voltava daqui um mês. Tá? Dia primeiro eu coloquei as abelhas lá com 3 quadros, quase morrendo. Com 30 dias eu voltava lá e estava pedindo meu guia para produção. Aí a turma vem assim, eles criticam eu, porque eu falo assim, porque igual você falou, você começa a falar com um cientista, tal, os caras já têm o poder de ser, porque tem o diplomão na mão lá. O que acontece? Se você fazer as contas, 20 dias para a abelha nascer, 20 dias para a abelha ficar dentro de caixa e 20 dias para a abelha voar para catar o néctar, quantos dias deu? Não, então, mas não é isso, né? Na prática não é isso. Não é isso. Não é. Com 30 dias eu ia lá com um enxame fraco, quase morrendo. Colocava lá, com 30 dias eu voltava, dia primeiro estava lá. Com alimentação, eu nunca consegui chegar a isso. Tinha mais perguntas, só fiz essas 3 aí, você vê assim, então, eu nunca consegui chegar no alimento, acho que não é do herói, não consegui. Não tem nada que é 100%, não existe. Se a gente for procurar uma coisa 100%, a gente precisa adaptar para a nossa realidade. Então, que nem, se eu pegar um favo com uma rainha, fizer uma união, tal, maravilha, funciona. Dependendo da minha realidade, não funciona porque para mim, nossa, eu vou ter que desmanchar uma colônia que está funcionando, vou ter que deixar ela órfã. Se eu estou dependendo da condição, não quero fazer isso, porque isso vai me dar prejuízo, vai me fazer movimentação de material, não quero. Então, o favo de cria, resolve 100%? Não, não resolve 100%. Às vezes a colônia já não tem abelha nutrir suficiente, tem que colocar um favo de cria para nascer. Chega uma hora que eu estou desmanchando colônia boa para consertar a colônia que não presta. Então tem que tomar cuidado com isso. Às vezes eu tenho material que não presta, não presta, gente, tem que abrir mão. Tá? A gente às vezes faz muito. Tem um apicultor chamado Roma Fábrica, um apicultor espanhol. Ele tem vários livros e ele é fantástico. Porque ele diz assim: se na florada eu tiver 10 colônias, eu tenho 3 colônias fortes, e tenho 4 mais ou menos, e 3 muito fracas, o que a gente costuma fazer? A gente costuma tirar da forte e dar para fraca, né? Para equilibrar e deixar todo mundo média, né? Ele fala: não façam isso. Peguem as fracas, desmanchem elas e fortaleçam as mais fortes. Porque enxame mediano não produz nada, quem vai produzir é enxame forte. Então desmancha as fracas, para de perder tempo com a fraca, mas a gente não faz isso, a gente quer salvar a fraca. E aí a gente estraga o que vai produzir, e no final a gente não produz porcaria nenhuma. Então tem que ter raciocínio. A gente precisa raciocinar, por isso que eu falo que tem que estudar biologia. Porque quando eu estudo biologia, eu começo a raciocinar, começo a pensar. E aí eu, claro, não desenvolvo o método 100%, mas talvez muito próximo do 100% para mim. Agora, questão de alimentação, nossa, questão de alimentação dá para a gente falar horas. Porque a questão de alimentação, por exemplo, falei de estimular, mas não falei como estimular, né? Posso estimular com xarope de açúcar e posso estimular com proteína. Xarope de açúcar é mais fácil, o açúcar é caro, mas não é tão caro. Agora, a proteína é cara. Seja ela que proteína for, que material eu usar. Posso usar leite em pó, levedura de cerveja, farinha de soja, albumina, sei lá o que. Tudo é caro, caríssimo. Proteína custa muito caro. Então tem que saber oferecer isso para a abelha. Quando a gente fala de abelha africana é uma coisa, quando fala de abelha europeia é outra. Mas independente disso, tem muita gente oferecendo proteína para a abelha quando a abelha não precisa de proteína. Teoricamente, olha no alvado, gente. Quantas cores de pólen está entrando? Não é se está entrando bastante pólen, pode estar entrando muito pólen. Quem é aqui do estado de São Paulo sabe, quando chega janeiro e fevereiro, entra pólen pra caramba, chega a apodrecer pólen dentro da colmeia, se a região for muito úmida. E não aumenta a cria, por quê? Porque é pólen que não tem quantidade de aminoácidos suficiente. A abelha precisa, não sei de quantos, 28, 30 aminoácidos diferentes.
alguma coisa próximo disso, cada planta produz 2, 3 aminoácidos no máximo. Precisa ter um mix. Então olha no alvado quantas cores de pólen está entrando. Entrou 3 cores de pólen diferente, tem mix, não vai oferecer proteína para a abelha. Está entrando só um tipo de pólen, só uma cor de pólen. Oferece proteína, se for interessante aumentar a colônia. Eu vejo gente dando proteína para a abelha caríssima, em época que está entrando pólen à vontade. Pólen variado, 4, 5, 6 cores de pólen. A pessoa quer jogar dinheiro fora. Acabou. Quer encerrar? Pode ser. Então, vamos agradecer o professor. Valeu muito essa palestra sua. Eu acho que tirou muitas dúvidas da gente, de todos nós, né? Inclusive a minha. Bom. E vamos marcar uma outra, porque essa foi pouco. Vamos marcar uma outra de 3 horas. Tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Nós Eu estamos fazendo tenho sorteios. defeito. As pessoas que me conhecem dizem que quando eu começo a falar da abelha, eu não paro mais. Alguma pergunta? O Osório queria falar alguma coisa? O Osório tem 105 anos de agricultura. Não é fácil, não. Oi? A lista de presença que todos assinaram, para a gente fazer o sorteio. Vamos salvar de palma para o Anderson. Eu espero que tenha conseguido agregar alguma coisa para vocês. Vamos, sei que é muita informação. Vamos se ajudar. Diplomado, né? Opa! Um diploma para o Anderson por essa palestra aqui, muito importante para nós. Obrigado. A lista de presença. Todos assinaram a lista? Alguém não assinou? Todos assinaram? Eu assinei. Ainda bem que você fez a pergunta, porque senão eu não falava de substituição. Ah, sim, exato, não completava. Eu fui na palestra para usar isso e não falou nada. Vamos sortear primeiro as plantas, a cássia manjo, depois o boné, os livros e por último a camiseta. Tá bom? O nome elegível aqui? Próxima palestra, dia 1º de junho, nós vamos trazer o Fabiano Guedes. Fabiano está aí hoje, não? Número 11. E o Fabiano vai falar sobre a apicultura e a apicultura em Portugal, sobre cria pútrida americana, cria pútrida europeia, alguma coisa assim. Número 11. O sobrenome é Souza, o primeiro nome eu não sei se é com O ou D. É minha esposa, foi no conheço. Opa, hã? Minha esposa foi no conheço. Ok. Cleópatra Alves de Souza. Qual é o nome dela? Cleópatra Alves de Souza. Cleópatra Alves. A Cleópatra. Então ele escreveu Cleo Souza. Número 5. Número 5, João Paulo dos Santos. Foi embora? Pode, João Paulo. Já pode pegar aí? Já pode pegar aí? Pode. Já. 28. Número 28, Thomas Alex Gonçalves. Thomas, o som. Pula. Pula. Você vai querer levar? Caça manjo? Obrigado. 15. Número 15, Geraldo W. Wolfart. Geraldo. 15, Geraldo. Não fala, ele está ganhando toda vez que ele é sorteado. 29. Eric, esquece.
Próximo. Próximo. Número 31, Luiz Cláudio Andreotti. Luiz. Chega aí, Luiz. Número 4. Número 4, Samuel. Samuel. Foi embora, Samuel. Pô, eu ganhei a primeira vez, eu ganhei na minha vida. Ah, para, Samuel. Você já ganhou as 3 vezes, já. Toda vez que ele vem, que ele ganha. Joguei no bicho, nunca ganhei. Número 20. Número 20, Nobotoshi. É isso? 20. Aí. 20. 35. Cadê na bolsa? 23. Número 23, Antônio Nascimento Pimentel. Lembrando que, a hora que terminar o sorteio, todos os sorteados venham aqui na frente da mesa para o Eric tirar uma foto, por favor. 23, São Antônio. Mais um. Vai pegar um desses. Dois. Número 2. Não pode também. Radamés Ovar. Está fora. Pô, planta na sua casa lá, pô. 12. Número 12, Luiz Marcelo Correia. Luiz. Fazer a floresta. Pode fazer a floresta. 22. Número 22, Olavo Chaves? Ah, não. Álvaro Chaves. Vai querer, ó? Da outra vez. Número 7. Maria Francisca Borassi. Francisca. A última, né? Mais um. (26) Orlando José. Seu Orlando, cadê o seu Orlando? Aí, Orlando. Leva lá para Santos. Bom, vamos. Orlando, depois você fala para nós se ela se adaptou bem lá no clima. É interessante. Vamos sortear o boné. Agora é o boné, hein? 27. Número 27, Leandro. 27. O livro Apicultura Empresarial, do professor Pedro de Rosa Santos. Tem esse livro para vender aqui na associação, tá? Quem interessado, tem mais eles aqui. 35. Número 35. Pô, ainda bem que você assinou, hein? Cadê o 35 aqui? O Abílio. Cadê o Abílio? Abílio? É isso, Abílio. Ainda bem que você falou, né? Parabéns. Agora o livro do Radamés Ovar, Cera de Abelha, Beneficiamento, Introdução e Utilização. O autor está aí, se vocês quiserem fazer autografar, farei com ele. 34. Adriano? Fosse tu. Bom, o livro. Número 3. O professor Radamés vai autografar na hora. Número 3. Não, esse não vale. Edivaldo. Não. Já tem o livro, Edivaldo? Puxa. Oi? É? Ah, o Edivaldo. Não, eu falei da volta. Edivaldo. Tá. Próximo. Número 25. Rosângela. É, outro vai montar uma floresta também. Rosângela.
14. Número 14, Marcos Ferreira. Marcos. Gente, vamos sortear por último a camiseta. Ela é G. Se precisar trocar, depois vem na loja e troca. A camiseta vai para 32. 32, Luciano Silva. De novo, Luciano. Caramba, meu. Pessoal, obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês todos. Vamos. Por gentileza, todos os sorteados aqui na frente da mesa. Muita gente. Puxa a mesa um pouco para frente. Parabéns e a próxima palestra estamos aqui. Dia 1º de julho, tá? Dia 1º de julho. Seu Orlando fez raio de cabelo hoje, hein, seu Orlando?